Salvador, o quinto maior estado brasileiro que abriga 2,4 milhões de pessoas, com uma economia avaliada em impressionantes 63 bilhões de reais. Famoso pelo Pelourinho, sua cultura maravilhosa, praias lindas, palco de carnaval e o título da primeira capital do Brasil durante o domínio português. No entanto, recentes dados revelam uma preocupante realidade sobre a cidade. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, Salvador viu 9,6% da sua população partir na última década. Isso coloca ela no ranking do topo das cidades que mais perderam moradores, um fato indesejado entre os 5.800 municípios brasileiros. Mas as estatísticas não param por aí. A cidade está presa num ciclo econômico caótico. O desemprego em Salvador atingiu seu pico máximo nos últimos 7 anos, além de enfrentar uma realidade ainda mais complicada. Salvador atualmente é a segunda capital mais violenta do Brasil, superada apenas por Macapá. E neste vídeo, vamos discutir o que está acontecendo com Salvador e quais fatores têm impedido seu crescimento econômico. Para entender a saída em massa da população de Salvador, devemos voltar no século XVI. Durante essa era, Portugal já tinha iniciado a colonização no Brasil, e Salvador foi uma das importantes bases para esse processo. Fundada em 1549 por São Tomé de Souza, rapidamente se tornou a capital da colônia portuguesa no Brasil. Seu destaque foi impulsionado pelo crescimento da indústria de cana-de-açúcar, e uma localização estratégica no Oceano Atlântico. Além disso, a cidade possuía um porto natural impressionante, tornando o principal posto de Portugal para rotas comerciais na Ásia e na África. No entanto, é claro que essa prosperidade revelava um lado sombrio. Salvador se tornou o epicentro do tráfico de escravos no Brasil. Apesar do seu papel crucial, Salvador só manteve o seu status de capital até 1763, quando o Rio de Janeiro assumiu essa posição. Ainda assim, a sua influência perdurou, mesmo após a independência do Brasil em 1822. A cidade foi o último ponto português no Brasil, resistindo até 1823. O legado africano em Salvador é inegável, com a cidade importando mais de 1 milhão de escravos, principalmente da África Central. Essa importação massiva moldou as tradições e os costumes da cidade. Contudo, à medida que o século XX se aproximava, a relevância de Salvador começou a diminuir. O foco econômico do Brasil estava deslocado para o centro, com a Bahia permanecendo fortemente agrícola, com o cacau como seu carro-chefe. A região foi a maior produtora de cacau do Brasil, fazendo do país o maior exportador mundial desse produto. Entretanto, na busca por revitalização, entre 1960 e 1970, foram feitos esforços para integrar a Bahia na matriz industrial brasileira. O objetivo era amplificar a industrialização e fomentar o desenvolvimento urbano. Com a introdução da refinaria de Mataripé e do renomado complexo petroquímico de Caçamari, na década de 90, Salvador viu um boom na sua economia. Esse complexo foi um marco, sendo responsável por catapultar a indústria petroquímica baiana, que passou a representar 12% do PIB estadual. Nesse contexto, a região metropolitana de Salvador se tornou o coração industrial da Bahia, com impressionante contribuição de 70% da produção industrial total do estado. A década de 90 foi particularmente muito notável. Incentivos fiscais, desde a esfera federal até a municipal, foram implantados para atrair empresas de grande porte. E é claro que esses movimentos estratégicos renderam grandes frutos, como o investimento de 1,2 bilhão de dólares da Ford. Em 2001, Salvador recebeu a sua primeira fábrica automotiva, estabelecendo a cidade como a pioneira na industrialização automotiva no Nordeste. Esses incentivos, que incluíam cortes significativos em impostos e financiamentos favoráveis, resultaram na geração de mais de 5 mil empregos diretos. O resultado desse progresso industrial foi a migração massiva para Salvador. A cidade tinha uma população de 650 mil habitantes na década de 60. Viu seu número quadruplicar, alcançando 2,6 milhões em 2010. A busca por empregos e uma vida melhor alimentou esse crescimento demográfico. Salvador cresceu rapidamente e se tornou um símbolo de prosperidade na Bahia. Mas o que está levando tantas pessoas a deixarem a cidade? Nos últimos 12 anos, Salvador viu uma redução surpreendente em sua população, perdendo mais de 250 mil habitantes, conforme dados indicados pelo censo de 2022 do IBGE. Essa diminuição coloca Salvador no topo da lista de cidades brasileiras com maior perda populacional. Um dos principais fatores é o crescimento desordenado da cidade. Cerca de 1 a cada 6 baianos vivem na capital. E a combinar essa rápida expansão com o relevo irregular de Salvador, surge um cenário preocupante.
A gestão da cidade enfrenta o desafio de mais de 400 áreas de risco, deixando quase metade dos moradores em zonas propensas a desabamentos. Durante os períodos chuvosos, a situação se agrava. A combinação de construções frágeis e um planejamento urbano falho coloca muitos em risco de perderem seus lares, agravando o cenário. Salvador tem um déficit habitacional de 107 mil moradias e mais de 400 mil residências que precisam urgentemente de melhorias. Diante dessa escassez de moradias, mais cidadãos enfrentam uma situação de vulnerabilidade. E para resolver esse complexo desafio habitacional, estima que seria necessário cerca de 20 anos e um investimento de 6 bilhões de reais. O futuro econômico de Salvador desperta preocupações. Historicamente, a Bahia já desfrutou de um grande crescimento, com seu PIB alcançando picos entre 2003 e 2006. No entanto, os 2 anos da recente recessão derrubaram o PIB do estado em 9%. E para complementar, a capital sofreu um duro golpe, com o fechamento da Ford em 2021, causando uma perda de 25 mil empregos formais. A cidade também luta com os desafios estruturais que freiam a sua economia, e um desses é o baixo valor agregado da sua produção. Além disso, há uma dependência excessiva da administração pública no setor econômico. Estes problemas são refletidos em estatísticas alarmantes. Salvador tem a segunda maior taxa de desemprego entre as capitais brasileiras, com 16,7% no início de 2023. A desigualdade também é um problema forte. Os 10% mais ricos de Salvador recebem em média 13 vezes mais do que os 10% mais pobres da cidade. Essa diferença causa um aumento da pobreza e eleva uma estatística preocupante. Houve um aumento de cerca de 44% nas pessoas que vivem em situação de pobreza entre 2020 e 2021. Outro fenômeno interessante também está ocorrendo. Com a ascensão do trabalho remoto, muitos estão deixando as metrópoles. Cidades como Salvador, Recife, Belém e Rio de Janeiro estão vendo uma diminuição significativa de habitantes. O trabalho remoto cada vez mais acessível, aliado à saturação das grandes cidades e à busca por uma maior qualidade de vida, incentiva as pessoas a buscarem novos lugares. É um fenômeno inverso ao êxodo rural dos anos 60, quando Salvador absorvia um fluxo populacional gigantesco. Agora a cidade enfrenta a fuga de habitantes, desencadeando mais incertezas sobre o seu futuro econômico e social. Salvador enfrenta problemas ainda maiores, principalmente no quesito de segurança pública. Os cidadãos se sentem abandonados, à mercê de uma crescente onda de criminalidade. Em 2022, os dados foram alarmantes. A Bahia registrou uma taxa de 47,1 mortes violentas por 100 mil habitantes, o dobro da média nacional, e o segundo maior índice do país, superado apenas pelo Amapá. Traduzindo, os números absolutos significam que mais de 5 mil vidas foram perdidas de maneira violenta. Para efeito de comparação, isso é mais do que os números de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que tradicionalmente são conhecidas por serem bastante violentas e perigosas. Um destaque preocupante é o município de Jequié, que registrou uma alarmante média de 88,8 mortes intencionais por 100 mil habitantes, se tornando a cidade mais violenta do Brasil em 2023. A situação é tão delicada que até mesmo os ambientes educacionais não estão imunes. Em 2021, 128 diretores de escolas reportaram a interrupção das aulas devido a tiroteios ou balas perdidas. Infelizmente, nesse quesito, apenas o Rio de Janeiro superou Salvador. Curiosamente, a Bahia apresenta o menor índice de encarceramento do Brasil, com 121 presos por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 409. Isso levantou uma pergunta: será que o aumento da taxa de encarceramento poderia impactar na redução de criminalidade da região? Salvador enfrenta um desafio demográfico significativo, o êxodo urbano. A busca por uma vida melhor, longe da violência e do caos das grandes cidades, está levando muitos a deixarem a capital da Bahia. Nos últimos 4 anos, o estado registrou o mais alto índice de mortes violentas do país, com Salvador sendo a segunda capital mais perigosa. O cenário econômico também contribui para essa migração. A falta de empregos e uma economia estagnada estão empurrando as pessoas para cidades como Camaçari e Lauro de Freitas, que cresceram mais de 20%. No entanto, à medida que Salvador esvazia, seu futuro demográfico balança na incerteza. Contribuindo com essa insegurança está a taxa de natalidade da cidade, que atingiu seu ponto mais baixo em 48 anos em 2021. Salvador tem uma rica história política, econômica e social no Brasil. Porém, os resquícios de um passado de exploração, desigualdade e violência continuam impactando seu desenvolvimento. Esses fatores são algumas das principais razões pelas quais as pessoas estão abandonando a capital baiana. Portanto,
é crucial que o governo continue simplificando a economia, combatendo o crime de forma eficaz e incentive o crescimento empresarial para promover a criação de empregos e um futuro mais brilhante para a primeira capital do Brasil. Será que Portugal pode se tornar a próxima superpotência mundial? E por que o Uruguai está se tornando o país mais rico da América Latina? Clica aí que eu te vejo lá. Ah, e não se esqueça de se inscrever, viu? Até a próxima!